Glória a Deus, estamos ao vivo em pleno domingo e eu estou aqui na região de Boston e vamos ter uma live com um grande amigo, companheiro, filho. É, Vamos deixar as pessoas entrarem primeiro, mas é uma grande honra. Acima de todas as coisas, nós temos uma grande expectativa do que Deus vai fazer durante esses dias, né? Estamos vivendo dias maravilhosos, dias que na verdade para o mundo é um tempo muito difícil, mas por outro lado é um tempo onde nós podemos experimentar a graça do Senhor de uma forma sobrenatural. Eu estou escrevendo um livro falando sobre o futuro da igreja pós-pandemia. O que vai acontecer com o mundo depois da pandemia, né? E a gente está falando muito sobre isso e muitas coisas que Deus tem falado com a gente é exatamente sobre essa questão do propósito. É por isso que nós sonhamos com essa escola online, falando sobre o propósito de Deus, sobre nós entendermos o grande propósito de Deus. Aqui, ó, Davi já vamos bater um papo sobre o grande propósito de Deus em nossas vidas, sobre aquilo que o Senhor tem escolhido para a gente. Essa escola online fala sobre isso. Davi, grande Davi, tudo bem? E aí, pai? Tudo ótimo? Ah, que benção. Tirando o frio que daqui, tá ótimo. Só tá, O frio demais? tá uns 3 graus. Tá bom. Meu Mas Deus. aqui dentro tá quentinho. Isso com um baiano. O baiano. Eu quero ouvir você primeiro, mas eu tava falando sobre o propósito de Deus, né? Nós estamos fazendo essa escola online, que inclusive acho que essa semana, acho que amanhã termina as inscrições, né? As pessoas estão entrando e se matriculando, fazendo parte dessa visão, né? Uma escola que Uhum, tem a participação do Jason Lee Jones, tem a participação da Heloísa Rosa, quem mais? Me ajuda aí. uhum. Uma aula do Dan Duque, tem uma aula, deixa eu ver, meu Deus, é tanta gente. Eu, né? Tem uma aula do Jesus. Do Ismael. Isso, doutor Ismael, não é pastor, não. Doutor Do, do Ismael. doutor Ismael. Isso. Exatamente. E a gente falou muito sobre o propósito de Deus, que isso é muito importante, do Jason Lee Jones também. Ele deu uma aula sobre isso. É muito importante a gente entender o propósito, porque a gente sem propósito, depois eu quero te ouvir primeiro, sua história de vida, né? Inclusive, nós estamos diante de um autor e escritor de um livro muito importante que acabou de lançar. Faz uma propaganda do livro aí, ó. Cadê o livro? Porque O livro nem daqui. como é que tem. Olha que isso, rapaz. Cadê teu livro? Depois nós vamos fazer uma live só sobre o seu livro. Tá bom, tá bom. Combinado. Mas a gente está falando sobre o Então, propósito de Deus, né? Sobre a pessoa que conhece o seu propósito é totalmente diferente, porque ela sabe a sua identidade, ela não se, de uma certa forma, ela não se amedronta com ninguém, ela sabe a unção que ela carrega, e aí ela não tem aquela questão da ansiedade, do problema, porque estamos vivendo uma crise de identidade muito grande entre as pessoas, porque por onde nós vamos, se você vê as pessoas entrando em pânico, com medo, síndrome de depressão, síndrome do medo, aí você é uhum. exatamente porque a pessoa não conhece a sua essência. Ela não conhece o Uhum. que Deus tem na vida delas, né? E à medida que elas começam a caminhar sem propósito, sem direção, acaba que pode dizer não apenas uma tristeza, é mais do que tristeza, um vazio muito grande vem na vida das pessoas. Então, para a gente poder ter a cura que é a alegria do Senhor, a gente precisa aprender a vivermos um nível de dependência e um nível de cumprimento de um chamado em Deus que nos realiza, porque quando nós sonhamos os sonhos de Deus, é incrível. Você sonha um sonho, aquilo te preenche, né? Eu olho para trás e É vejo tantos verdade. sonhos de Deus sendo realizados na minha vida e eu vejo assim, puxa, cada sonho que eu realizei, puxa, aquilo ali me preenche, puxa, o Senhor esteve comigo, né? Nós vivemos um sonho agora no início do ano, né? Um mineirinho, um evento de Uhum. unidade, Mineirinho. o Second Wave, né? As Uhum. cada escola é um sonho realizado, cada conferência É é um verdade. sonho realizado.
e a gente vai andando debaixo de propósitos. Agora nós estamos aqui implantando o trabalho para as nações aqui nos Estados Unidos, para treinarmos jovens do mundo todo, para irmos para as nações nessa próxima etapa que virá pós-pandemia, né? E depois de 5 anos trabalhando na terra, semeando, agora o propósito está vindo à tona. Nós estamos aqui, inclusive amanhã vamos fechar isso. Ganhamos um teatro aqui na região de Boston para realizarmos a primeira Conferência Internacional do Clamor Interdenominacional aqui nos Estados Unidos. Né? Você vê que é um propósito. Ganhamos também lá no Texas, a escola vai acontecer. Vamos fazer tudo em inglês, português, inglês, mas são propósitos, sonhos de Deus que a gente sempre sonhou e estão se realizando, né? E a gente vê assim, essa escola online, ela tem esse propósito, despertar nas pessoas. Eu estava pregando hoje de manhã e eu falei, olha, Jesus ele passava pelas pessoas provocando o reino. Onde ele passava, ele provocava o reino, sabe? É incrível. Rafael da Bélgica, olha que benção. Nosso grande Rafael já sonhou com a gente tanto, né? Mas eu tava pensando sobre isso. Aonde Jesus passava, ele provocava o reino. E através das suas parábolas, através até mesmo das suas negativas. Por exemplo, ele falava algumas coisas que as pessoas não entendiam, entendeu? E falava não para algumas circunstâncias, né? Você vê, tentavam puxar ele para um lado, ele ia para outro, né? Tentavam fazer ele uma coisa. Quer dizer, tudo aquilo que ele fazia era para provocar o reino de Deus dentro das pessoas. Então, existe uma semente do reino na vida de cada um. Uma semente do reino. Você nasce de novo, eu acredito assim, você nasce de novo, tem uma semente do reino aí dentro. Mas essa semente, ela fica praticamente hibernada, parada, né? Adormecida. Até que alguém que carrega o reino provoca o reino dentro da pessoa. É o que a gente chama de ativação ou transferência, né? É exatamente isso que acontece. A gente nasce de novo, a gente recebe uma porção de Deus e a semente está lá, desperta, dormindo, adormecida, né? E tem gente que vai passar a vida inteira com aquela semente ali adormecida. Nunca vai cumprir o propósito, os seus sonhos, né? Porque tem medo, não dá um passo de fé, só vive ali debaixo daquela circunstância, não vive debaixo do sobrenatural, mas somente do mundo natural, né? Mas aí aparecem os loucos da vida, os profetas, que são basicamente os apóstolos e profetas, são esses que lançam não apenas a semente, mas são aqueles que despertam, provocam. Esse foi um dos ministérios de Jesus, provocar o reino, né? Por isso, quando ele chega para aquela videira que não tinha frutos, não é isso? Aí, por que não tem fruto aqui? Não tem fruto naquela estação, não era o tempo. Mas em todo o tempo a gente tem que ter um fruto. Entendeu? Jesus está dizendo assim, em todos os momentos da sua vida, ainda que não é para você ter isso, você vai ter que criar o fruto. Jesus estava dizendo, por isso que Jesus, quando ele passou, ele não viu o fruto na figueira, na verdade, o fruto na figueira, na videira não, fruto na figueira, porque quando ele olhou e viu que não tinha o fruto ali, ele amaldiçoou aquela figueira. Por quê? Ele amaldiçoou muito simples, ele amaldiçoou porque, poxa, não era o momento daquela figueira dar fruto. É verdade, às vezes, tudo certo na sua vida, você dá o fruto normal. Mas nós somos chamados como criadores no reino, mas mesmo que você está fora das suas circunstâncias normais da sua vida, sabe? Você vai ter que dar fruto. Você vai ter que criar oportunidades no reino, que o reino faz isso com a gente. Fora do reino, você está entendendo? Fora do reino, a gente só dá fruto numa estação. No reino, Deus provoca a gente para dar fruto em todas as estações. Todas as estações. Então, quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, ainda que as circunstâncias sejam totalmente adversas, não é estação de você produzir o reino. Não é momento de você fazer aquilo. Você não tem condições nenhuma de fazer aquilo. Você não tem nunca condição de alugar um mineirinho. Você não tem dinheiro, você não tem nada. Não é estação para aquilo. Mas é o propósito de Deus. Não era mesmo. Não era. Aí o que acontece? Jesus olha e fala assim, por que você não está produzindo? Por que você não gerou aquilo?
Por que você não fez isso? Eu amaldiçoo essa incredulidade dentro de você. É isso que Jesus falou. Jesus, quando ele olhou aquela figueira e viu uma figueira que não produzia fora de tempo, é o crente normal, que só dá fruto, só faz aquilo que está enquadradinho, sabe? Mas nós somos chamados para criarmos os sonhos e propósitos de Deus que estão fora de uma caixinha, fora de algo real. Nós estamos muito além, sabe? Por isso, quando ele olha para a gente, mesmo em circunstâncias adversas, mesmo quando ele falasse, mesmo quando a gente não tem condição, não era para você estar ali, você vai ter que esperar um tempo para aquilo acontecer. Ele espera de nós que nós provoquemos o reino dentro de nós. Porque é isso que nós realmente vivemos o sobrenatural. É quando nós conseguimos provocar o reino mesmo contra circunstâncias adversas a nós. Faz sentido? Uau! Meu Deus. Nem precisa falar mais. Não, isso me veio aqui agora, falando, Jesus, propósito, essa palavra veio agora, caiu em mim, caiu dos céus agora para mim. Na verdade, é isso mesmo. Deus está esperando uma geração que não precisa ter muita coisa na internet. Sabe, é muito fácil você fazer uma coisa, você tem tudo na sua mão. Você tem dinheiro, você tem fama, você tem recursos e você tem algum tipo de conteúdo. É fácil. Eu quero ver você realizar um sonho de Deus, você não tendo nada dessas coisas na sua mão. Que está tudo adverso. É fora da sua estação. Não está chovendo lá fora. Sabe? Não está chovendo lá fora. Nós estamos no meio de uma pandemia e Deus manda a gente produzir fruto. Sabe? Deus manda a gente criar algo que não existe. É isso que Deus espera dos seus filhos. Sabe? Espera de cada um de nós. Então, quando Jesus olha para nós e vê uma geração que é incapaz de produzir fora de uma estação, que é incapaz de gerar fora as circunstâncias que o mundo já pode dar para elas, ele fala assim, a sua incredulidade não é abençoada, é amaldiçoada. Né? Eu preciso de pessoas de fé, homens de fé, improváveis, como está escrito. Improváveis. Igual o livro do Davi. Isso aí, ó. É a esposa fazendo propaganda. Mas eu quero ver a esposa trazendo o livro para eu mostrar. No final, nós vamos mostrar o livro aí. Ah, tá vendo? É isso aí. Ela trouxe para mim aqui. É a águia. Aonde eu encontro esse livro, doutor Davi? @oficial Davi Almeida, ou então lá na loja do Clamor. Na loja do Clamor. Na loja do Clamor pelas Nações. Vamos lá, vamos nesses minutos que a gente tem aí. Fala para mim seu testemunho, Davi, que eu conheço, então, mas o povo não conhece. Então, é engraçado o senhor falando aí sobre os profetas que chegam e os apóstolos e profetas que chegam e ativam esse propósito de você. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tava em 2008 sentado numa igreja, tinha acabado de me converter. Aí Deus mandou um louco lá em Salvador, né? Quem é esse louco? Você. Deus mandou um profeta lá em Salvador, foi lá na igreja. E quando a gente viu aquilo, quando eu me dei de conta com aquele ambiente de unção, com aquele nível de ativação, algo foi despertado dentro de mim para um propósito, né? Para um propósito. E eu não sabia exatamente como as coisas iriam acontecer. E no final das contas, o que Deus colocou no meu coração foi: serve, vai e serve. E basicamente a conclusão de tudo seria eu encontrei o meu propósito a partir do serviço. Porém, pai, assim, esse processo, ele não é um processo muito fácil, né? Esse processo de você sair de um ponto de partida e chegar em outro lugar, assim, existe uma linha, um caminho para você trilhar. E o que eu mais, assim, não é que eu sou suspeito de falar sobre isso, mas foi o que eu estava pensando aqui. O que foi que eu fiz para poder tentar, quando eu me dei de conta com isso, quando eu vi, quando você chegou lá na igreja e começou a ministrar, que eu vi aquele ambiente de unção, que eu vi que algo foi despertado dentro de mim, aí eu falei, Deus me sinalizou, nisso aqui está o seu destino, né?
Nisso aqui está o seu destino. Persegue essa unção. Persegue essa unção. E foi exatamente isso que eu fiz. O que foi? Eu morava hoje eu moro em Belo Horizonte, né? Mas eu morava em Salvador. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a sempre me organizar. Eu falei, não, eu vou atrás dessa unção. Eu vou atrás desse conhecimento, desse algo desconhecido que eu não faço ideia o que é. Imagina você imagina você estar numa igreja, assim, a sua vida normal de domingo, daqui a pouco a glória de Deus vem, no momento, naquele momento de conferência que o senhor estava ministrando lá, estava o Júlio, o Fernandinho também. Então, aquele momento que você estava ministrando lá, vem aquela unção, aquela glória de Deus, os seus olhos se abrem, então, algo novo, é algo novo para você ali. E aí o que Deus basicamente colocou no meu coração foi: persegue essa unção, persegue esse conhecimento. E eu fiz exatamente isso. Eu lembro que antigamente eu descobri, inicialmente a gente falava, não, a gente sabe que é um ministério, clamou pelas nações, tem um pastor Ricardo, a gente sabe o que é que Deus está fazendo, mas eu não sabia da escola do clamor ainda. Aí depois, quando a gente descobriu sobre a escola, a gente fica desesperado. Não, eu quero ir logo para essa escola, eu quero me lançar. Assim, é uma coisa muito incrível como acontece, né? Mas só que não dava. Assim, no momento apareciam as impossibilidades, não dava. Eram muitos dias e tem também tinha também questões financeiras. Eu falei, não, então eu não vou para a escola, então eu vou para um congresso que são 3 dias. E aí eu sempre ajustava a minha agenda, eu sempre fazia alguma coisa que me desse a oportunidade de estar sempre perto dessa unção, né? Perto dessa unção. E aí, eu não preciso resumir toda a história aqui, né? Porque senão a gente vai precisar de 10 lives. Mas E nós vamos aí, fazer várias lives essa hoje, semana. Essa semana vamos fazer várias lives. vamos. E aí, hoje eu me encontro diante do chamado que Deus colocou em mim. Assim, aquilo que, uma coisa muito fantástica que acontece na escola do clamor, na conferência do clamor, é algo muito incrível. É que aquilo que está dentro de você é puxado para fora com forma de tradução, sabe? Às vezes, com certeza, muitas pessoas estão me ouvindo aqui, passam por essa situação. Tem algo dentro de você, Deus gera algo dentro de você, você não sabe exatamente o que é. É como uma mulher grávida naqueles primeiros meses ali, você não sabe como o menino tá, você não sabe se é homem, você não sabe se é mulher, é aquela indecisão, até o momento que, pum, tudo vem à tona, né? Quando a gente está nesse ambiente de escola do clamor, de conferência profética, quando a gente está diante dessa unção, eu digo que o clamor é uma das identidades do clamor, né? É puxar para fora aquilo que está dentro de você que talvez você nem sabe ainda. Você não faz ideia o que é que Deus está gerando dentro de você, mas quando você está diante dessa unção, quando você está diante desse ambiente de glória, né, que Deus dá ao ministério para poder colocar isso para fora, tudo que está dentro de você vem à tona. Tudo que está dentro. Deus, o Espírito Santo mostra o seu chamado, o Espírito Santo mostra ali os caminhos, os detalhes que você precisa seguir e naturalmente as coisas vão acontecendo, sabe? Então, essa, assim, de uma forma bem objetiva, traduzida, vou dizer que eu traduzi 10 anos aqui em alguns minutos. Mas é basicamente isso. A minha sugestão aqui foi o que eu falei lá eu ministrei ontem numa live numa igreja, eu falei um pouco sobre congregar. Eu falei assim, eu não sou pastor de igreja, então eu não tenho o mínimo interesse em congrego, estou falando de algo bíblico. E eu vou falar aqui a mesma coisa, assim, eu sou muito suspeito para falar no sentido de que procure aquilo que Deus está direcionando para a sua vida, você que segue o Ministério Comum pelas Ações, você que conhece o trabalho do ministério, se é isso que Deus está colocando diante de você para você fazer, Davi, não dá para mim ir para a escola, faça escola online, não dá para mim fazer alguma coisa, sempre se coloque em alguma situação onde você vai ficar exposto a esse ambiente de unção. Hoje está
não é? Exato. Hoje está um pouco complicada essa questão presencial ainda, mas se hoje o que nós temos é online, então vamos para o online. É isso que eu estou investindo na minha vida, na minha casa, na minha família. Então, sempre esteja exposto a um ambiente de unção para que aquilo que está dentro de você venha a ser colocado para fora. Exatamente, exatamente. Resumindo, o Davi é um filho, né? Que Deus nos deu, ele e Luciana, e já tem até neto, né? Os meninos chegando, o voinho, daqui a pouco chama de voinho, né? Mas É, é assim, a gente tem construído juntos aí, desafiador, assim, o chamado, né? Ele veio para agregar muito ao ministério, sonhando os sonhos de Deus, agora está também sonhando algumas coisas assim que Deus tem dado para ele. É maravilhoso, porque a unção, ela faz isso, ela nos leva para um outro lugar, um lugar onde a gente serve, mas a gente também recebe. A gente serve e recebe, né? Vai provocando o reino dentro da é gente, isso é verdade. inspirador. E Deus vai nos colocando alinhado ali com o reino, é maravilhoso. Davi chegou num lugar, quem honra, honra, eu quero honrar a vida dele. Tem servido o ministério de uma forma maravilhosa. Ele e Luciana, um casal que Deus nos deu, né? Eu e Simone, como realmente um presente do Senhor, né? Que nós estando fora do país, eu assumi uma outra postura do lado de cá, eles assumiram a parte logística toda dos bastidores aí do Brasil, né? E Deus tem feito algo maravilhoso, e tudo a partir de uma simples experiência, né? Davi? Um simples momento. Então a gente para e pensa, puxa, para que eu vou participar de uma escola online? Para que eu vou perder meu tempo fazer um investimento? Cara, mas pode mudar a sua vida. Entendeu? Não é uma escola online, é uma escola presencial. É o fato de você se expor, igual você falou, se expor a uma unção, expor a pessoas que realmente pode não ser somente a gente, tem tantas pessoas de Deus, né? Mas cuidado, hoje em dia não tá fácil, não. Mas Hoje em dia não está isso é fácil. outra live, vamos lá. Mas o importante é você estar num ambiente e sendo alimentado pelo sobrenatural. Eu vou resumir tudo numa frase, assim. Como você falou, você fica grávido de uma visão, né? E uma mulher grávida, ela não Isso. pode subir correndo a escada, ela tem que tomar cuidado com que ela se alimenta, não é? Ela não pode se expor a algum tipo de radiação, não é verdade? A mesma coisa a gente. Você tem uma semente de Deus, você não pode ir a qualquer lugar, entendeu? É Você não pode verdade. se expor, você não sai correndo a qualquer lugar. Você não pode, uma mulher grávida não pode subir escada correndo, ela não pode fazer algumas coisas que todo mundo faz. Para todo mundo faz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, sabe? Uhum, Todo exatamente. essa geração de hoje, tudo pode, tudo pode, tudo pode, tudo pode, você nunca vai gerar nada. É uma geração estéril, não vai gerar nada, É verdade. sabe? Não vai gerar nada em Deus. Mas, se você está gerando algo em Deus, você vai tomar cuidado com o que você come, o que você ouve, o que você toca, você vai tomar cuidado, você vai começar a sentir a unção dentro de você, né? A visão que Deus te deu, né? Até o momento, como você falou, você vai ver exatamente como aquela criança está se comportando, você sente o chute dela. Quer dizer, Deus vai criando uma história com você, um rastro com você. E aí, pastor, Exatamente. aí nós vemos a diferença entre o chamado e o estabelecimento. O chamado é você Uhum. ficar grávido, o estabelecimento é quando a criança nasce, Uma criança. entendeu? Uau. E a criança nasce, ela tem um tempo. Para a criança nascer são 9 meses, mas para uma visão nascer pode ser anos, 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 né? É verdade. Hoje em dia as pessoas acham que são chamadas porque tem um dom, entendeu? Você não é chamado porque você tem um dom, você é chamado porque Deus botou uma semente em você. E cuidado, É verdade. muitas pessoas estão praticamente matando o que Deus deu. Estão matando, Mato mesmo, né? matam o que Deus deu. Pode ouvir qualquer coisa, pode ir para qualquer lugar, pode fazer o que quiser, pode conduzir sua vida como quiser. O seu corpo faz o que quiser. Aí chega uma hora, o que você está criando, você matou. Você matou. Né? É Agora, o verdade. grande propósito de Deus, ele é cumprido diante de pessoas que são responsáveis com aquilo que deu. Uma mãe responsável cuida do que ela está carregando. Né? Aquilo que a gente está carregando. Então, um dos grandes propósitos da escola é fazer isso. É te ajudar a criar esse ambiente
para que você, é como, eu gosto da palavra, ela é uma incubadora. É uma incubadora profética, né? Que a escola do clamor, por causa, é trazer é um ambiente onde as pessoas vão ser provocadas no reino, e aquilo ali vai trazer para fora algo que Deus gerou dentro delas, né? Que Deus vai gerar. Isso é tremendo e maravilhoso, né? E quero deixar aí o convite para todo mundo participar. Nós temos a escola online, né? Que abriu essa semana, né? E praticamente deve estar fechando até hoje ou amanhã, né? Você tem a oportunidade de participar, tem a participação da Heloísa Rosa, participação da Jason Lee Jones. Quem mais? A Lília Bucato. Lília Bucato, nós estávamos esquecendo da Lília. Sabia que eu estava esquecendo de alguém? Foi. Da Lília Bucato, tem um outro pastor, né? O Ricardo Robortella, está lá também dando aula. E tem o doutor Ismael. O doutor Ismael. Falando exatamente sobre a questão da ansiedade e sobre realmente como lidar com os sentimentos no momento de crise, né? Então, faça a sua inscrição. Na verdade, é um investimento para você tá entendendo tudo aquilo que a gente faz realmente dentro do meio cristão, né? Que envolve recursos financeiros, é para que uma visão seja cumprida. A gente trabalha muito, Davi sabe, a gente rala muito, trabalha muito para poder realmente mostrar para as pessoas a importância do que é o que a gente carrega, o que as pessoas carregam, o que a visão carrega, né? E as pessoas têm que entender que tem vidas sendo entregues em relação àquilo, né? E o propósito que a gente cumpre e é para que a expansão do reino no Brasil, nas nações, na vida das pessoas, para a gente continuar a expandir, a provocar o reino. Como Jesus provocava o reino, hoje nós somos embaixadores do reino. Então nós também provocamos o reino e ativamos o reino na vida das pessoas. Então fica o convite para você participar realmente da escola online. Mas eu quero deixar um outro convite também, para você considerar, no mês de julho, vir fazer a Escola do Clamor presencial, né? A escola online está aberta até hoje, amanhã, né? Um valor acessível para você, abençoado, mas a escola presencial vai acontecer em julho, está longe, porque a escola de janeiro já acabou, né, Davi? Não tem mais inscrição em janeiro, tudo esgotado. Tudo esgotado. Conferência, escola, praticamente tudo esgotado. Pelas limitações da Covid, é isso, né? Sim, sim, pelas limitações. Pastor, deixa eu só aproveitar um gancho. Você estava falando sobre a mulher grávida, ela não come qualquer coisa. E eu quero deixar uma palavra para você, querido, sabe? Eu quero também aproveitar esse momento e honrar aqui a vida do pastor Ricardo. Eu conheço o pastor Ricardo há mais de 10 anos, convivo com ele no mínimo há uns 8 anos e mais de perto 4 anos. Sabe, queridos, eu posso falar assim que eu conheço poucos, quase nenhum homem como ele. Okay. Sim, homem de Deus, comprometido com a obra de Deus, um homem de caráter, um homem muito sincero. Eu converso aqui com minha esposa e falo assim, às vezes a humildade do pastor Ricardo me constrange. E você precisa considerar a partir de agora ministérios assim, ministérios que têm credibilidade, ministérios que têm pessoas sérias envolvidas, ministério que tem pessoas de caráter, ministério que na verdade, homens e mulheres que temem a Deus, né? No final, o que vai sobrar isso? São homens e mulheres que temem a Deus, que zela pela glória de Deus, que tem um temor de Deus no seu coração. Porque o que a gente vê, muitas vezes, nós trabalhamos aqui no bastidores, assim, não quero, claro, colocar outros trabalhos em xeques, mas o que muitas vezes a gente vê é uma falta de seriedade com o reino de Deus. E eu quero que você considere isso, que você, quando for participar de algo, quando você for participar de algum ministério, de alguma escola online, que você considere a credibilidade e o temor de Deus na vida de quem está fazendo aquilo. E eu posso te afirmar, assim, eu trabalho aqui por detrás, a gente conversa todos os dias, eu conheço o pastor Ricardo muito de perto e eu quero, assim, falar que ele é um homem de referência para essa nação, para o que está fazendo nesse momento.
a escola online, né? Eu vejo algumas pregações dele de forma online aqui em casa, em alguns momentos livres que eu tenho, e é uma coisa tão absurda, assim, o nível de glória de Deus que transcende as telas dos smartphones e transcende as telas dos computadores, e como aquela palavra chega até você e explode algo dentro de você, sabe? Então, talvez se você pensar, mas é algo online e tal, queridos, eu quero deixar esse incentivo para você, tá bom? É, é uma oportunidade de você, talvez você não tem como vir na escola de janeiro, talvez julho, você ainda não está muito bem programado. Então, se você tem uma oportunidade agora, considere essa oportunidade também, tá bom? Então, basicamente seria isso, pastor. Amém. Bênção demais. Você me constrangeu aqui, você e Luciana. A gente, Não, a a única, gente o conhece que é de... nosso único, meu único desejo, meu e de Simone, é construir ambientes na qual as pessoas são tocadas pela glória de Deus, né? E a gente sabe que Deus nos deu um encargo. É difícil quando Deus te dá um caminho para você trilhar, que muitas vezes não vai de encontro com aquilo que você quer, ou você muitas vezes é o caminho mais fácil para você, né? Então, para nós, a gente poderia ter escolhido vários caminhos na vida. E a gente escolheu alguns caminhos, humanamente, são loucos aos olhos do homem, né? Loucos, É você sabe o verdade. que eu estou dizendo. E a gente escolhe outros caminhos porque Deus escolheu fazer algo maior para outras nações. E nós nos colocamos diante dele, não para cumprir a nossa vontade, mas para cumprir algo maior que ele tem em mente, né? E agora a gente está vendo isso. Depois de 5 anos semeando aqui, eu fiquei muito constrangido. Alguém me perguntou se eu estava em Orlando ou estava em Boca. Na verdade, agora eu estou em Boston. Mas amanhã nós mudamos para a região de Boca, realmente, né? Mas Deus está abrindo portas enormes, porque os Estados Unidos é um lugar de referência mundial, mas está Uhum. vivendo um momento muito difícil espiritualmente. Os Estados Unidos hoje é um grande campo missionário. Olha, um grande campo missionário, né? As pessoas são atraídas aqui pela questão dos Estados Unidos, mas olha, não venha para cá com essa motivação, que você vai embora no primeiro semestre. Porque se você vier para cá com motivação errada, você não fica aqui. Você não consegue ficar, né? Agora, nós somos enviados por Deus para cá, somos sustentados miraculosamente, em real, por o que nós fazemos, quer dizer, só Deus para fazer o que ele fez com a gente, né? E fora tudo isso, todas as questões, e quando nós pensamos em tudo isso, a gente pensa, várias vezes pensamos em desistir, voltar, ter a vida mais tranquila, e Deus falou, olha, tem um propósito, e agora, depois de 5 anos, a gente começa a ver o propósito nascendo, né, nessa nação, que vai se juntar com o propósito do Brasil, né? Eu estava lendo, agora deixa eu fazer propaganda no meu livro, eu estava lendo o finalzinho do livro Honra e Legado, se quem tem na sua casa, e eu falo sobre uma visão, e eu não sabia disso, está lá escrito, um casamento entre Estados Unidos e Brasil, algo que Deus vai fazer entre o mundo nesses últimos dias, né? Nunca nações foram tão atacadas quanto o Brasil e os Estados Unidos, né? Satanás sabe exatamente o que está acontecendo, né? Ele sabe atacar algumas frentes, né? Uhum. Deus realmente está fortalecendo a sua igreja para esse momento, né? Então, em nome de Jesus, considere abrir seu coração para esse ambiente profético, né, que a Escola do Clamor, tanto online quanto presencial, fornece. O que a gente tem para oferecer nesse exato momento, que está realmente abrindo agora, é a escola online, que está disponível para você Online. agora, acho que fecha amanhã, né? Jason Lee Jones, Lília Bucater, Heloísa Rosa, eu e mais o Doutor Ismael, Depois uma... né? A gente vai estar falando sobre os propósitos de Deus, a gente fala sobre como descansar no Senhor, como descobrir a nossa identidade, como deixar Deus realmente, através da unção, te levar para o caminho que Ele tem na sua vida. Então, é algo para se considerar uma grande bênção. Agora, posteriormente, você pensa na escola de Júlio, que também já está bombando, né?
Já tá bombando. Já está bombando, hein? Não, eu não A moro. gente já Deixa tem eu perguntar, eu não bastante moro em gente. Boston, não. Eu moro lá embaixo. Eu moro lá perto de Boca Raton, né? Na Flórida. Esse frio não é para mim, não. Eu venho para cá só. Nós vamos fazer a conferência aqui em Boston em junho. Nós ganhamos um teatro. Para quem você não sabe, nós acabamos de ganhar nessa viagem agora. Isso é parte do favor que Deus está nos dando sobre a nação americana. Acabamos de ganhar um teatro que foi alugado para vários artistas. Nós ganhamos um teatro para 800 pessoas aqui na região de Boston. Nós vamos fazer a primeira conferência do Clamor Internacional aqui no mês de junho de 2021, né? Já está confirmado, Amém. o Fernandinho já vai vir muita galera, a galera toda, porque como nós ganhamos o teatro, a gente vai conseguir fazer a coisa muito mais acessível, porque vai ter menos pressão financeira. Então vai ser uma bênção, uma bênção. Amém. Né? E a primeira escola do clamor presencial aqui vai acontecer em agosto. Mas Agosto. vamos resumir, senão eu vou apanhar aqui. Nós precisamos focar agora o que a gente tem disponível aí para você, que eu creio que é uma bênção nesse final de semana, é a Escola do Clamor Online. As primeiras pessoas, não sei nem se já cumpriu, não estou por dentro dos números, as primeiras pessoas elas vão ganhar esse bônus, vão ter acesso a várias informações, vai ter acho que uma live só com essas pessoas, vai ter coisas bem participativas também, né? Vai ter uma interação. A viagem missionária. Ah, também tem isso. A pessoa vai poder participar da viagem missionária que vai acontecer em julho, no sertão do Piauí. Não é isso? Todas No as sertão do pessoas Piauí. que participarem da Escola do Clamor Online vão ter direito a participar, acesso, né? Não é direito, vão ter acesso a participar também da escola, do impacto evangelístico que vai acontecer no mês de julho, lá no sertão do Piauí. Não é isso? Então tem várias coisas, vai ter uma Exatamente. live com o pessoal, vai ser maravilhoso. Eu acho que é importante a gente investir com as pessoas certas no momento certo. Amém? Davi, obrigado, querido. Que Deus te abençoe. Continue. O nome do seu livro é Radicais, não é isso? É tempo de ser radical. Não, bota um S aí na frente. É tempo de ser super radical. É tempo de ser ultra radical. Vão ter que ser assim. As pessoas que quiserem adquirir esse livro, né, entra no site do Clamor, na loja do Clamor. Isso. Inclusive, essa semana a gente tem vários novidades, né? Novidades. Várias novidades. Isso, exatamente. Davi, obrigado, querido. Deus te abençoe. Abraço para todos. Amém. A Andréia, Deus te abençoe, Obrigado. Andréia. Todo mundo aí. André, Amamos vocês. Deus abençoe a todos. Amamos. Fiquem na paz, queridos. Deus abençoe. Se inscreva na Escola do Clamor online. Fique na paz. amém.